Crônica semanal. Al-Jahiliya, a ignorância. Há ainda muita gente que pensa erradamente que o termo Jahiliya designa a época pré-islâmica no século VI, antes da vinda do profeta Muhammad S., época em que o mundo se havia esquecido dos ensinamentos trazidos pelos vários profetas, se tinha esquecido das leis de Deus e socialmente reinava a ganância, o egoísmo e, enfim, uma total anarquia caracterizada pelo apego ilimitado a tudo o que fosse mau. E tudo o que uma pessoa fazia era apenas com o intuito de satisfazer paixões e interesses pessoais. Porém, a dimensão deste termo é muito maior. Jahiliya significa tudo o que é feito para satisfazer paixões, observar tradições detestáveis e, enfim, tudo o que seja feito para se obter benefícios duvidosos e limitados. Agir sem nos basearmos na religião de Deus, nem nos ensinamentos e práticas do profeta S., ultrapassando todos os limites e tomando isso como regra, é uma forma de Jahiliya. Por exemplo, muitos muçulmanos adotam práticas que não são islâmicas, insistindo nelas de forma recorrente como se estivessem a cumprir com as regras do Sharia. E é neste sentido que o termo Jahiliya é utilizado nos ensinamentos do profeta. Por exemplo, certa vez, um dos seus companheiros praticou algo que era contrário aos ensinamentos islâmicos e o profeta S. disse-lhe: "Tu és uma pessoa que incorpora características de Jahiliya." Portanto, o Jahiliya não se limita a uma época, pois, até ao dia de ressurreição, tudo o que for contrário aos ensinamentos contidos no Corão ou nas tradições proféticas, ou que não se prove que tenha sido instituído no Corão, ou que a sua prática tenha sido observada pelo profeta S., é Jahiliya, já que é feito apenas para fazer alarde, satisfazer desejos pessoais para se adquirir fama. E, muitas vezes, tais atos escondem interesses, sejam eles pessoais, coletivos, familiares ou políticos, e os seus apologistas argumentarem que tal é feito desde os tempos dos seus pais e avós, antepassados. Quando pomos de lado o Corão, a lei de Deus e os ensinamentos do profeta S., desprezando-os e praticando no nosso dia-a-dia coisas que de Islão nada têm, estamos praticando Jahiliya. Por exemplo, o casamento origina questões ligadas à herança, ao nascimento de crianças e a outras tantas, sejam elas de tristeza ou de alegria. Em tudo isso, se ninguém se importar com o que a lei de Deus determina, qual o modelo deixado pelo profeta S., e acharmos que o critério a adotar é seguirmos o que os nossos pais já faziam quando nascemos, ou que, devido ao estatuto social que ocupamos, a fama e honra de que gozamos na sociedade se devem à forma como as pessoas nos encaram, ficando mal promover um casamento sem grande pompa e esbanjando, por receio de que as pessoas nos tomem por avarentos, portanto incapazes de organizar uma festa de casamento compatível com a classe social que ocupamos, estamos incorrendo no Jahiliya. É ao não observarmos os ensinamentos contidos no Corão e nas tradições proféticas que acabamos embarcando em práticas contrárias ao Islão, ao preferirmos outras práticas e tradições, cocktails, danças e festivais musicais com álcool pelo meio, o que configura o Jahiliya. Argumenta-se sempre o facto de os antepassados terem festejado da mesma maneira, com banquetes e muitos banjando pelo meio, para demonstrarem o seu poderio. Esta forma de pensar também é Jahiliya. Este termo é abrangente e não encontra equivalência em outras línguas. O Sharia enfatiza a simplificação do casamento, tanto nos procedimentos preliminares como na própria cerimónia, desencorajando todos os procedimentos extravagantes. O dinheiro que deveria ser gasto em coisas benéficas é esbanjado em banquetes organizados para a celebração de casamentos, transformando esta cerimónia num pesado fardo. Muitos jovens em idade núbil não se casam, preferindo a prática do adultério, devido em grande medida ao facto de a prática de banquetes se ter institucionalizado, transformando este tão simples suna numa cerimónia pesada. Os teólogos sempre dedicaram as suas vidas a combater o Jahiliya, qualquer que fosse a forma em que se apresentasse, para dele sairmos e nos envolvermos mais no Islão. Da mesma forma como nos preocupamos em dar um nome islâmico aos nossos filhos, pois qualquer pessoa, ao ouvir um nome islâmico, deduz logo tratar-se de um muçulmano, devemos islamizar as nossas ações. Hoje em dia, nota-se um grande esbanjando por parte de muçulmanos na celebração de casamentos.
Gastam fortunas apenas para deles se falar muito, e mais grave ainda é que cada um tenta superar o outro na dimensão da festa. Está na moda os casamentos celebrados em hotéis de 5 estrelas, onde os recém-casados passam a noite de núpcias. Quer parecer que muitos muçulmanos já se esqueceram que o casamento é um sunnah e ato de adoração instituído pelo Sharia, e aquele que o pratica é recompensado, pelo que se deve, por isso, tentar realizar as festas de casamento em conformidade com o Sharia, com o sunnah do profeta Muhammad S., com a prática dos seus companheiros e longe de tudo o que o Sharia condena. Da mesma forma, é a herança, pois quer parecer que são muito poucos os felizardos que distribuem as suas heranças de acordo com as recomendações do Corão, atribuindo a porção definida por Deus a cada elemento elegível. Igualmente, a tradição de aqiqa e de circuncisão varia de acordo com a vontade de cada um, em função do seu estatuto social, região, etc. Muito poucos são os que procuram os teólogos, destes saberem o que o Sharia recomenda. Esta também é uma forma de jahiliya. Devemos criar uma frente de combate ao jahiliya, pois em qualquer parte do mundo existem seguidores do sunnah do profeta Muhammad e seguidores de jahiliya, e estas duas correntes continuarão em conflito até ao fim do mundo. Infelizmente, há alguns muçulmanos que, não obstante serem pontuais nas orações, no jejum, tendo até feito várias peregrinações, hajj, quando a alegria lhes entra pela casa, tornam-se libertinos, deixando o Sharia de lado, e se alguém se encher de coragem e chamar a atenção, não raras vezes houve respostas desagradáveis e até ofensivas. Nós, os muçulmanos, devemos a todos os níveis cumprir com a nossa missão de chamar as pessoas para o bem, impedindo a prática do mal, sabendo agir da melhor forma em ocasiões tanto de tristeza como de alegria, em conformidade com o Sharia, defendendo o Corão e os ensinamentos proféticos e tentando sempre eliminar os vestígios de jahiliya na nossa sociedade. Sheikh Aminuddin Muhammad, aos 25 de março de 2026.